Você já parou para pensar se aquelas estrelas intocáveis, as mais brilhantes do mundo do espetáculo, estivessem na verdade muito mais perto da morte do que a gente consegue imaginar? No vídeo de hoje, você vai descobrir a verdade sobre 15 celebridades que estão enfrentando condições médicas tão severas e devastadoras que as vidas delas poderiam simplesmente se apagar a qualquer momento sem aviso. Prepare seu coração para conhecer o outro lado da fama, aquele lado que dói na alma, que tentam esconder a todo custo o lado mais frágil e humano. Começamos com um gigante, Bruce Willis, e a demência frontotemporal. Hollywood o aclamou e consagrou como o anti-herói perfeito. Ele era o cara durão imparável, cheio de sarcasmo e aparentemente imortal nas telas de cinema. Bruce Willis não apenas protagonizou uma saga de ação icônica, ele personificou e encarnou toda uma era dourada da história do cinema. Mas, infelizmente, um dia, a ficção se estilhaçou, a câmera se apagou definitivamente, e o que restou foi um silêncio profundo e aterrador, porque o grande Bruce começou a esquecer suas falas no set. Depois, esqueceu as cenas inteiras e, finalmente, começou a esquecer de si mesmo. O primeiro sinal de alerta foi a afasia, uma incapacidade súbita e assustadora de falar ou se expressar com o mínimo de coerência. Para alguém como ele, que dominou roteiros explosivos e frases célebres a vida toda, isso foi como perder seu maior superpoder, a sua própria voz. Mas a verdade por trás disso era ainda mais sombria e cruel. No ano de 2022, os médicos finalmente descobriram que não se tratava de um simples transtorno da fala, mas sim de algo muito pior, a demência frontotemporal. Uma doença cerebral progressiva e impiedosa que destrói a personalidade, apaga as emoções, aniquila a linguagem e leva embora a consciência. Desde aquele diagnóstico, Bruce começou a se desvanecer lentamente. Dia após dia, o mundo dele vai se tornando menor, se encolhendo. Suas memórias vão ficando turvas e, se desfazendo, o brilho em seu rosto se apaga. Nas palavras emocionadas de sua esposa, Emma Heming, ele já não tem consciência de que está doente, nem sequer sabe quem ele foi para o mundo. Ele não consegue mais reconhecer a sua própria lenda. Aquele homem que tantas vezes salvou reféns na ficção, enfrentou terroristas e desafiou explosões gigantescas, hoje, na vida real, não consegue sustentar uma simples conversa. O dano cerebral tem sido absolutamente implacável, mas, no entanto, existe uma coisa poderosa, que essa doença maldita não conseguiu destruir o imenso amor que o rodeia por todos os lados. Sua esposa Emma, a ex-mulher Demi Moore, suas filhas amadas, todos se unem para abraçá-lo nessa escuridão que cresce a cada dia. A família se reveza em turnos para estar com ele, garantindo que ele nunca se sinta sozinho, para que, mesmo que sua memória o traia cruelmente, o coração dele ainda consiga sentir e lembrar que ele é profunda e verdadeiramente amado. Não existe cura, não há tratamento que possa salvá-lo. Resta apenas o tempo, que se converteu em um inimigo silencioso e inevitável. Sua gloriosa carreira artística chegou ao fim. Seus dias de glória ficaram para trás, mas a sua história humana, longe de se encerrar com os créditos finais de um filme, se transforma agora em uma despedida viva e comovente. Bruce Willis, nosso herói eterno do cinema, agora está travando sua última batalha. Uma luta que não se vence com pistolas nem frases épicas, mas com a valentia de se permitir ser cuidado, mesmo quando a mente já não recorda mais o porquê de ter sido tão grande um dia. Passamos agora para Michael J. Fox e o Parkinson. Aos olhos de todo o mundo, ele era simplesmente o Marty McFly, jovem, cheio de carisma e completamente invencível. Mas enquanto milhões de fãs sonhavam em viajar naquele DeLorean rumo a um futuro fantástico, ele na vida real já estava preso em uma contagem regressiva silenciosa rumo ao seu colapso físico. Ele tinha apenas 29 anos. Sua carreira estava no auge absoluto, seu nome gravado em ouro na calçada da fama.
E, no entanto, uma ligeira e irritante vibração na mão foi o terrível presságio de algo que nem os roteiristas mais sombrios de Hollywood teriam a coragem de imaginar para um galã o mal de Parkinson. Aquele diagnóstico caiu como um meteoro devastador sobre a vida dele. O homem que conquistou o tempo nas telas se viu subitamente arrastado por um presente cruel, repleto de incertezas, muito medo e uma raiva incontrolável. Durante anos a fio ele ocultou a doença aterrorizado com a ideia de perder papéis contratos e sua própria identidade. Afinal, quem é que iria querer contratar um herói que simplesmente não consegue parar de tremer diante das câmeras? Como é possível continuar sendo um ícone mundial quando o seu próprio corpo te trai em cada pequeno movimento? Mas então aconteceu algo totalmente inesperado. Em vez de se esconder, Michael decidiu transformar a sua tragédia pessoal em uma trincheira de luta. No ano de 1998, ele quebrou o silêncio e apenas 2 anos depois, fundou a Fundação Michael J. Fox, que hoje se tornou a maior organização do mundo inteiramente dedicada à pesquisa da cura do Parkinson. A fundação já arrecadou a quantia impressionante de mais de 2 bilhões de dólares. Ele se transformou em uma voz imparável. O jornal New York Times chegou a chamá-lo de a figura mais influente de todo o planeta na batalha contra o Parkinson. Mas o preço pago foi alto. Em 2020, as complicações o obrigaram a dizer um adeus definitivo à atuação. O cinema pode ter perdido uma estrela, mas o mundo com certeza ganhou um verdadeiro guerreiro. A mundialmente aclamada e lendária Celine Dion fez um anúncio que paralisou o mundo da música. Ela revelou que estava se retirando dos palcos por tempo indeterminado, uma pausa sem data para acabar. E não pensem que essa decisão radical foi por um simples capricho de diva ou apenas por cansaço acumulado, não. Foi por algo muito mais cruel, mais impiedoso e inexplicável, a terrível síndrome da pessoa rígida. O nome soa estranho e realmente é uma condição bizarra, mas acima de tudo, é devastadora. Esse transtorno neurológico raríssimo tem o poder assustador de transformar o corpo humano antes livre em uma verdadeira jaula viva. A doença provoca espasmos musculares violentos e dolorosos, causa uma rigidez extrema nos membros e leva a uma perda progressiva e triste de todo o controle motor do corpo. Para a Celine, isso significou, infelizmente, o fim da melodia que guiava sua vida. Cada simples tentativa de soltar a voz e cantar se transformou em uma batalha física e emocional excruciante. Coisas básicas como caminhar, se levantar da cama, ou até mesmo se manter em pé, se tornaram desafios titânicos e impossíveis. Ela revelou tudo isso aos prantos em um vídeo no Instagram, que absolutamente paralisou e comoveu seus milhões de fãs. Aquele corpo que antes era escultural forte e dominava os palcos, começou a falhar com ela de uma forma sistemática e implacável, desligando-se pouco a pouco. Seus músculos se endureciam e travavam a tal ponto que a impediam completamente de se mover com qualquer normalidade, tirando sua liberdade de ir e vir. E o pesadelo continua, pois os médicos temem que ela esteja desenvolvendo uma versão ainda mais agressiva da síndrome conhecida como variante plus. Essa forma ataca diretamente o tronco encefálico e pode comprometer a visão, destruir o equilíbrio e até roubar sua fala. Mesmo assim, no meio de todo esse terrível deterioro físico e sofrimento, o espírito guerreiro dela continua firme, forte e absolutamente intacto. Sua equipe dedicada de terapeutas luta desesperadamente contra o relógio, testando todo tipo de tratamento que, na maioria dos casos tristes como esse, apenas conseguem, com sorte, desacelerar um pouco o avanço da doença. Mas ela não se entrega, ela não desiste e lançou uma promessa emocionante. Se o corpo dela conceder nem que seja uma pequena trégua, ela jura que voltará aos palcos para uma última e gloriosa residência em Las Vegas.
Seria uma despedida que todos já preveem que será histórica, lendária e cheia de emoção, um adeus digno de uma rainha. Porque o que muita gente não entende de verdade é que a Celine Dion não está apenas perdendo a voz inigualável dela. Ela está perdendo o próprio corpo, sua liberdade de movimento, sua própria forma de existir no mundo. E contrariando todas as expectativas, a cada dia, ela se levanta com a esperança teimosa de que a música ainda não terminou de escrever sua última nota, de que ainda há uma canção a ser cantada. Agora vamos falar de Christina Applegate e a esclerose múltipla. Durante anos a fio, o rosto dela foi sinônimo absoluto de comédia de juventude vibrante e de uma rebeldia encantadora. Lembram da Kelly Bundy em Um Amor de Família? A filha explosiva da América era risonha, provocadora e indomável. Mas, longe das câmeras e por trás da tela, uma sombra silenciosa e perigosa já pairava sobre o corpo dela. Foi no ano de 2021 que Christina Applegate veio a público e anunciou que sofria de esclerose múltipla. Uma revelação que pegou todos de surpresa. E a partir daquele exato momento, a vida dela se transformou em uma guerra constante e brutal contra si mesma, contra o próprio organismo. Tudo começou devagar, com sinais difusos e estranhos, uma certa torpeza ao caminhar, um cansaço incomum que não passava e dores persistentes que incomodavam o tempo todo. O que parecia ser apenas estresse ou esgotamento do trabalho era, na realidade, uma doença neurodegenerativa autoimune cruel que ataca a mielina. Para quem não sabe, a mielina é aquela barreira protetora essencial que permite ao cérebro se comunicar com o resto do corpo. Sem essa proteção, cada movimento se torna incerto e falho, e cada passo dado vira um risco enorme de queda ou lesão. Christina teve que enfrentar esse diagnóstico terrível em pleno set de filmagem durante as gravações intensas da série Disque Amiga para Matar. Enquanto a audiência ria e se divertia com seus diálogos ácidos na tela, ela chorava de dor e medo em silêncio nos bastidores. Ela precisava de ajuda física real apenas para conseguir se manter em pé. A dor nas pernas dela era algo insuportável, lancinante. Dormir virou um pesadelo constante e, em certas ocasiões, os olhos dela doíam tanto, mas tanto, que ela tinha medo real de que eles saltassem para fora das órbitas. O corpo dela, que um dia foi seu instrumento de talento e símbolo de beleza, começou a tremer incontrolavelmente, a colapsar no chão e a falhar com ela repetidas vezes. Mas isso não foi tudo, infelizmente. 30 lesões cerebrais provocadas pela doença causavam nela sacudidas repentinas e violentas, como se fossem mini-convulsões assustadoras. A qualquer momento, sem aviso prévio, o corpo dela podia simplesmente se desconectar da vontade dela e parar de responder. O pior de tudo é a incerteza angustiante. Não existe forma nenhuma de saber qual função vital ela vai perder amanhã ao acordar. Pode ser a visão, a fala, a mobilidade. Absolutamente tudo está em jogo. E, no entanto, incrivelmente, a Christina não se quebrou, não desistiu. Como ela já é uma sobrevivente do câncer de mama, ela conhece bem o rosto do medo e da morte, mas também sabe exatamente como pelejar e lutar pela vida. Com uma mistura única de raiva, muita dignidade e aquele humor ácido dela, ela se transformou em uma voz potente e necessária para todos que sofrem com doenças invisíveis. Ela apareceu na entrega de prêmios, apoiada em uma bengala e com uma expressão desafiadora no rosto, como quem diz para o mundo: sim, eu estou quebrada, mas eu ainda estou aqui firme. Infelizmente, Christina Applegate não atua mais, os dias de gravação ficaram para trás. A carreira dela pode até estar em uma pausa indefinida, mas a presença marcante, a coragem e a forma como ela encara de frente essa doença traidora a transformaram em algo muito maior que uma atriz. Ela é hoje um verdadeiro símbolo de resistência. Agora Charlie Sheen e o vírus HIV. No seu apogeu, Charlie Sheen era simplesmente o rei intocável da televisão.
Ele chegava a ganhar a fortuna de US$ 1.800.000 por cada episódio da série Two and a Half Men. E a vida dele era uma combinação explosiva e perigosa de fama mundial, excessos desmedidos e manchetes escandalosas nos jornais. Eram drogas, festas, sem fim, brigas públicas. Ele parecia ser indestrutível, até que no ano de 2015 ele soltou uma bomba que fez o mundo do entretenimento tremer. Ele revelou que era HIV positivo e que tinha carregado esse segredo em silêncio absoluto durante 4 longos anos. A notícia caiu como um terremoto na mídia, não só pela confissão pesada em si, mas pela forma crua como ele decidiu contar tudo. Charlie não pediu desculpas, não chorou, não implorou por compaixão de ninguém. Ele sentou na frente das câmeras e mandou a verdade nua e crua, com aquela mistura clássica de arrogância e vulnerabilidade que sempre o definiu. Mas o que o público não sabia era o inferno pessoal que ele tinha vivido nos bastidores, chantagens milionárias, ameaças e a paranoia constante de que alguém venderia seu segredo a qualquer momento. A mídia, claro, o crucificou sem piedade. Alguns o chamaram de irresponsável, outros de egoísta e imprudente. Mas então aconteceu algo totalmente impensável e surpreendente, o chamado efeito Charlie Sheen. As pesquisas no Google sobre o vírus HIV dispararam inacreditáveis 2000%. A procura por exames médicos aumentou drasticamente em todos os cantos do planeta. As vendas de kits de detecção para uso caseiro também explodiram, registrando um crescimento impressionante de 95%. Pesquisadores e epidemiologistas confirmaram algo que parecia totalmente impensável até então. Charlie Sheen, conhecido como o ator mais problemático e polêmico de sua geração, acabou fazendo muito mais pela prevenção do HIV do que inúmeras campanhas oficiais de saúde. No meio de todo esse caos absoluto, ele acabou se transformando em um símbolo talvez incômodo para alguns, mas inegavelmente poderoso e influente. A sua queda foi brutal e dolorosa, sim, isso é verdade. Mas o seu testemunho corajoso muito provavelmente salvou milhares e milhares de vidas ao redor do mundo. Hoje em dia, Charlie vive sob um rigoroso tratamento antirretroviral, conseguindo manter a sua carga viral totalmente controlada e indetectável. Ele já não é mais aquela estrela intocável que dominava as telas de cinema e TV, mas tornou-se um homem diferente, marcado profundamente pelo escândalo, mas também por um forte sentimento de redenção pessoal. Como ele mesmo declarou em suas próprias palavras, o meu sangue já não é mais manchete, mas a minha história com certeza é. Agora vamos falar de Selma Blair e a esclerose múltipla. À primeira vista, para muitos, Selma Blair sempre pareceu ser apenas uma atriz coadjuvante de segunda linha, mas ela sempre carregou dentro de si a alma vibrante de uma verdadeira protagonista. Ela brilhou intensamente em filmes como Legalmente Loira e Hellboy, cativando a todos com aquele rosto doce e uma intensidade silenciosa e profunda que pouquíssimos artistas conseguiam igualar. Mas o que o mundo não conseguia ver era que longe dos holofotes e por trás das câmeras, o corpo dela estava literalmente se quebrando e falhando aos poucos. No ano de 2018, Blair revelou publicamente que sofria de esclerose múltipla e, desde aquele momento, sua vida deixou de ser um roteiro leve de comédia para se transformar em um drama real e cru de pura sobrevivência. A doença já vinha se manifestando muito antes do diagnóstico oficial chegar. Eram quedas sem motivo aparente, a visão ficando turva e uma fadiga paralisante que a consumia. Mas, infelizmente, como acontece com tantas mulheres por aí, os seus sintomas foram negligenciados e ignorados pelos médicos durante anos a fio. Até que chegou um dia em que ela não conseguia mais caminhar. Sem o auxílio de uma bengala, não conseguia falar sem fazer um esforço hercúleo e não pôde mais fingir que estava tudo bem. Foi aí que ela decidiu contar tudo ao mundo. Ela disse:
O meu corpo estava simplesmente se apagando bem na minha frente, e ninguém parecia notar o que estava acontecendo. Para quem não sabe, a esclerose múltipla é uma doença devastadora que destrói a comunicação vital entre o cérebro e o resto do corpo. Ela provoca uma rigidez intensa, espasmos musculares, perda progressiva da visão, tremores incontroláveis e um medo constante e aterrorizante do desconhecido. Para Selma, isso significou perder o controle sobre a própria língua, sobre seu equilíbrio e sua energia vital. Muitas vezes, ela ficava paralisada por horas a fio, sem conseguir sequer se levantar do chão. Cada manhã se tornava uma verdadeira roleta russa emocional. Ela se perguntava: será que hoje vou conseguir falar, caminhar? Ou até mesmo respirar sem precisar de ajuda? Mas em vez de se esconder nas sombras, Blair fez o impensável. Ela apareceu no tapete vermelho do Oscar, apoiada em sua bengala, tremendo visivelmente, mas mantendo um sorriso corajoso no rosto. Ela quebrou todos os moldes e padrões estabelecidos, transformando-se instantaneamente em um símbolo de resistência. Em 2021, ela deu um passo ainda mais audacioso e arriscado, submeteu-se a um transplante de células-tronco, um tratamento experimental agressivo que poderia frear a doença ou acabar matando-a no processo. Ela sobreviveu bravamente e, com isso, renasceu uma nova mulher. Agora Selma usa a sua voz, mesmo que às vezes ela trema, para lutar incansavelmente por aqueles que não têm uma plataforma para falar. Ela é uma ativista dedicada, é mãe, é uma paciente crônica e, acima de tudo, é uma verdadeira guerreira. Ela tem plena consciência de que seu corpo pode entrar em colapso a qualquer momento. Mas ela também sabe de algo muito mais profundo. Ela sabe que, enquanto tiver forças para segurar uma bengala, continuará caminhando firme, nem que seja sobre as ruínas do que foi a sua antiga vida. Se este vídeo tocou o fundo da sua alma, deixe o número 1 nos comentários. Se não tocou, deixe um 0. A sua sinceridade é muito importante para nós. Agora, Michael Douglas e o câncer de garganta. No ano de 2010, todo o mundo do cinema tremeu com a notícia. Michael Douglas, esse ícone absoluto de Hollywood, o eterno sedutor vencedor do Oscar e herdeiro de uma dinastia lendária, revelou que estava sofrendo com um carcinoma de células escamosas na garganta. Era um câncer tão agressivo e tão voraz que os próprios médicos duvidavam seriamente se ele conseguiria sobreviver por mais um ano. Para o público foi algo chocante, mas para ele aquilo representou um verdadeiro ajuste de contas com o seu próprio passado. Douglas tinha vivido sempre no limite. Era um fumante inveterado, bebedor social frequente e um devorador de fama. Durante décadas, ele foi o rosto que personificava o sucesso e o excesso. Mas de um dia para o outro, tudo mudou drasticamente. Ele começou a perder peso em um ritmo alarmante e sua voz ficou extremamente áspera. Simplesmente falar doía. Comer tornou-se um suplício insuportável. Nos piores dias, ele não conseguia nem engolir a própria saliva sem sentir que estava se afogando dentro do seu próprio corpo. O tratamento foi absolutamente brutal, envolvendo combinações pesadas de quimioterapia e radiação que o deixaram à beira de um colapso físico total. Durante meses, ele desapareceu completamente da vida pública, enquanto seu sistema imunológico desmoronava e suas glândulas salivares eram destruídas pelo tratamento. Com frequência, ele não conseguia sequer falar com um mínimo de clareza. E para um ator desse calibre, cuja arma principal de trabalho sempre foi a sua voz, isso era uma tortura inimaginável. Mas Michael decidiu não se esconder. Ele optou por tornar público cada passo da sua luta dolorosa e até chegou a culpar a si mesmo pelo que estava acontecendo. Ele admitiu: talvez o meu estilo de vida tenha contribuído para isso. Foi uma declaração crua, incrivelmente valente e muito real. Depois de passar por 3 anos de um verdadeiro inferno, os médicos lhe deram uma notícia que soava milagrosa: ele estava finalmente livre do câncer. Era uma segunda oportunidade de vida, mas com uma séria advertência:
Esse tipo de câncer tem memória e pode retornar a qualquer momento. Desde então, Douglas vive com muita cautela e atenção redobrada. Ele evita o álcool, o tabaco e os excessos do passado, mas não parou de viver. Ele retornou ao cinema, embora agora escolha papéis mais comedidos e pontuais. O rosto dele ainda preserva aquele brilho inconfundível, mas agora traz rugas profundas que narram uma história completamente diferente. Uma saga onde aquele galã irresistível se viu forçado a reaprender o básico, como falar, comer, e essencialmente a viver tudo de novo. E foi exatamente assim que Michael Douglas não apenas derrotou o câncer, mas triunfou sobre o homem que ele costumava ser, reinventando-se como alguém muito mais forte, resiliente e profundamente humano. Cher, o diagnóstico devastador da síndrome da fadiga crônica. Cher sempre foi uma verdadeira força da natureza, uma deusa absoluta do pop que se reinventou inúmeras vezes, desafiando a idade, ignorando as modas passageiras e calando todas as críticas. Ninguém brilhava com a intensidade dela. No entanto, no início dos anos 90, aquela luz radiante quase se apagou para sempre, deixando o mundo em choque. De repente, ela começou a se sentir não apenas cansada, mas completamente devastada, drenada. Sem nenhuma razão aparente, o corpo dela simplesmente entrava em colapso total. Primeiro, os médicos acharam que era apenas estresse, depois cogitaram uma gripe forte. Mas a verdade era muito mais cruel. Ela havia contraído o vírus Epstein-Barr, e com ele, a temida e incapacitante síndrome da fadiga crônica. O sistema imunológico dela despencou drasticamente. A febre era constante e não cedia por nada. O simples ato de caminhar transformou-se em uma verdadeira tortura física. Ela estava tão debilitada, tão fraca, que não conseguia se manter de pé por mais do que alguns poucos minutos sem sentir que ia desmaiar. A mulher que eletrizava estádios lotados com sua voz potente e presença de palco, agora passava os dias prostrada em uma cama, implorando por uma energia que simplesmente nunca chegava. Durante 2 longos anos, ela desapareceu completamente do mundo do espetáculo, sem dar nenhuma explicação pública. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Alguns especulavam que fosse depressão profunda, outros cochichavam sobre overdose. Porém, a realidade era ainda mais desgastante e dolorosa do que os boatos. Cher não conseguia cantar, atuar nem viver a própria vida. Um diagnóstico errado de bronquite a levou à beira da morte devido a uma pneumonia que foi tratada de forma incorreta. Nas próprias palavras dela, a sensação era aterrorizante. Ela sentia como se estivesse se desintegrando, se desfazendo de dentro para fora. Desesperada, viajou até a Alemanha para tentar um tratamento experimental. Não foi a cura definitiva, mas deu a ela uma trégua, e com essa pequena faísca de alívio, ela ressurgiu das cinzas como a fênix que é. Incrivelmente, ela ainda encontrou forças para gravar mais 7 discos depois disso. Voltou aos palcos e ainda hoje, chegando quase aos seus 80 anos, continua atuando, mesmo que a síndrome tente roubar cada gota de sua energia. Ela faz isso porque pode e, acima de tudo, porque ela quer. Mas o mais impactante de toda essa história não é apenas a recuperação, e sim o fato de que ela continua lutando essa batalha todos os dias sem deixar que ninguém perceba. A síndrome da fadiga crônica não deixa cicatrizes que os olhos podem ver, não gera manchetes médicas urgentes, mas tem o poder de consumir a vida da pessoa por completo. E, no entanto, Cher não se entrega, porque ela é muito mais do que apenas uma cantora de sucesso. Ela é muito mais do que uma lenda viva. Ela é a prova viva e pulsante de que o talento e a determinação podem sobreviver mesmo quando o próprio corpo insiste em querer se render. Jack Nicholson. Demência. Houve uma época de ouro em que Jack Nicholson não era apenas um ator, ele era a própria personificação de Hollywood. Apenas levantando uma sobrancelha, ele conseguia provocar gargalhadas, medo genuíno ou o caos absoluto. Quem não se lembra do clássico O Iluminado?
ou de sua performance genial em Um Estranho no Ninho. Sua presença era magnética, seu talento era feroz e sua lenda inquestionável. Mas, em 2010, algo mudou drasticamente. Sem nenhum aviso prévio, ele sumiu das telas. Não houve despedida, não houve homenagem, apenas um silêncio ensurdecedor. E por trás desse silêncio, uma verdade que muitos têm medo de nomear: a demência. Fontes muito próximas afirmam que no final dos anos 2000, Nicholson começou a enfrentar problemas sérios e preocupantes de memória. No começo ele esquecia algumas falas, depois começou a se sentir desorientado nos sets de filmagem, até que um dia simplesmente parou de aceitar novos roteiros. Para alguém tão obsessivo com a perfeição como ele, a simples ideia de atuar sem estar 100% capaz era inaceitável. Então ele se retirou sem dizer uma única palavra. Nunca houve a confirmação oficial de um diagnóstico médico para o público. Ele mesmo jamais admitiu isso publicamente. Mas as peças se encaixam perfeitamente: o isolamento, a ausência total de aparições e a impossibilidade de memorizar um roteiro. E nos raros momentos em que foi visto em público, como em algum jogo dos Lakers, ou numa foto borrada tirada de uma varanda, o que mais chamou a atenção foi seu olhar perdido, vago. O corpo dele ainda estava ali presente, mas a mente brilhante dele talvez já não estivesse mais. Desde então, ele vive recluso, trancado em sua mansão em Los Angeles, longe de tudo e de todos. Ele não concede entrevistas, não comparece a premiações, não atende chamadas. Alguns garantem que ele apagou toda e qualquer conexão com a indústria que um dia o idolatrou. Outros preferem acreditar que ele simplesmente escolheu envelhecer em paz, bem longe dos flashes e da perseguição dos paparazzi. Mas entre seus amigos mais íntimos, a suspeita é outra, e muito mais triste: que o homem mais vibrante do cinema americano está preso em um labirinto mental sem saída. E aí reside o ponto mais doloroso, porque Nicholson não foi um ator qualquer. Ele foi um titã, um transgressor, uma verdadeira força da natureza nas telas. A ausência dele não é apenas física, é emocional. O cinema perdeu muito mais do que apenas uma grande estrela. Perdeu uma voz única, uma loucura controlada, uma sensação de perigo constante, que tornava tudo muito mais interessante e imprevisível. Hoje, Jack Nicholson já não se lembra de que foi Jack Nicholson. E essa talvez seja a tragédia mais devastadora jamais escrita, um drama sem roteiro. Tim Curry. Derrame cerebral. Durante décadas a fio, Tim Curry foi o mestre absoluto do disfarce, capaz de transitar do horror puro ao humor mais absurdo num piscar de olhos. A presença dele em cena era uma mistura única e inigualável de magnetismo sedutor e mistério profundo. Ele foi o aterrorizante Pennywise original, o excêntrico Dr. Frank-N-Furter em Rocky Horror Picture Show, e até o recepcionista debochado em Esqueceram de Mim 2. Mas um dia, sem anúncio e sem despedida, ele desapareceu. E por trás desse sumiço repentino se escondia um colapso total de saúde. Em 2012, Curry sofreu um derrame cerebral massivo, que mudou a vida dele para sempre, deixando o lado direito do seu corpo parcialmente paralisado. Mas o que realmente partiu nossos corações e foi o mais devastador não foi apenas isso. Foi a perda da sua voz, aquela ferramenta icônica e inconfundível que o havia tornado inesquecível no teatro, no cinema e na dublagem. Ela se tornou quase inaudível, um sussurro do que era. A disartria, um transtorno neuromuscular cruel que afeta a fala, o deixou aprisionado dentro de um corpo que simplesmente já não conseguia mais se expressar como antes. Aquele ator vibrante que antes lotava teatros inteiros, apenas com sua simples presença, agora lutava batalhas imensas, apenas para conseguir pronunciar uma única frase completa. Suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras e esporádicas, sempre visto em uma cadeira de rodas, cercado por assistentes.
e com um tom de voz tão fraco que era quase irreconhecível. Frequentemente, os fãs que conseguiam a chance de falar com ele acabavam em lágrimas não por pena, mas pelo choque do abismo imenso entre a lenda que ele foi e a realidade do que restou. Mas mesmo preso nesse novo corpo limitado, Curry recusou-se terminantemente a desaparecer completamente dos olhos do público. Ele continua marcando presença em convenções, autografando fotos e deixando-se ver nos bastidores, mostrando uma resiliência impressionante. Ele reapareceu não mais como o ator que conhecíamos, mas como um símbolo, uma prova viva de que o colapso físico não destrói necessariamente a dignidade de um homem. No entanto, o aspecto mais trágico de tudo isso é que sua mente permanece perfeitamente intacta. Ele entende cada palavra, cada gesto e cada emoção ao seu redor. Ele é um gênio aprisionado em um corpo que o traiu sem nenhum aviso prévio. E é exatamente aí que reside a ironia final e dolorosa. O homem que deu vida aos personagens mais intensos e falantes do cinema hoje só consegue falar através dos olhos. Tim Curry, infelizmente, não voltará aos palcos. Seu tempo brilhando sob as luzes dos refletores pode ter acabado, mas a sua história certamente ainda não terminou. Porque às vezes a voz mais poderosa não é aquela que ouvimos alto e bom som, mas sim aquela que resiste bravamente ao silêncio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Digite o número 2 nos comentários, para que eu saiba que você ainda está conosco nesta jornada tão íntima e emocionante. Vamos falar de Eric Clapton e sua dura batalha contra a neuropatia periférica. Eric Clapton não foi apenas um músico, ele foi uma verdadeira religião para muitos. Mas, há mais de uma década, aquele mesmo corpo que o transformou em lenda começou a falhar com ele. Tudo aconteceu em silêncio, sem grandes espetáculos ou alardes midiáticos. Primeiro veio uma dor lombar persistente, depois descargas elétricas nas pernas. E finalmente um diagnóstico que congelou seu mundo: neuropatia periférica, uma doença que transforma os nervos em verdugos internos. A partir desse momento, cada passo dado transformou-se em um verdadeiro tormento físico para ele. As vibrações estranhas nos pés e nas mãos tornaram-se constantes, como se o seu corpo estivesse gritando desesperadamente que algo estava muito errado. No ano de 2013, quando o diagnóstico foi finalmente confirmado, Clapton compreendeu a magnitude do golpe. Ele corria o risco real de perder a capacidade de tocar guitarra. Para qualquer músico, isso seria trágico, mas para ele seria algo apocalíptico. Desde então, sua vida virou uma luta diária e constante contra a dor. As turnês tiveram que ser encurtadas e muitos concertos foram infelizmente cancelados devido à sua condição. Havia dias em que ele simplesmente não conseguia sair da cama. Cada nota que tocava exigia uma força brutal. Cada acorde era uma vitória agridoce sobre seu corpo em decadência. E mesmo assim, ele continuou tocando, porque não sabia fazer outra coisa, porque a música era a única força que o mantinha vivo e respirando. Mas Clapton sabe a dura verdade. Essa condição é progressiva. Se avançar, ele poderá sofrer atrofia muscular, paralisia e dificuldades respiratórias severas. No pior dos cenários, isso poderia levar a uma falência múltipla de órgãos silenciosa e definitiva. Ele completou 80 anos em maio passado. Celebrou com a guitarra na mão, com menos velocidade e mais esforço, é verdade, mas ainda com muita alma. Ele toca apesar do medo latente de um dia não acordar com mobilidade e apesar da dor constante que parece morder seus ossos. Porque Clapton entendeu algo devastadoramente real: sua lenda pode ser eterna, mas seu corpo carnal não é. E assim, noite após noite, Eric Clapton sobe ao palco e se entrega como se aquela fosse ser a sua última vez. E quando seus dedos conseguem se mover, quando sua alma atravessa as cordas, o mundo inteiro esquece que aquele homem está morrendo aos poucos e só ouve Deus tocando blues. Agora Sam Neill e o câncer de células T. Para milhões de nós, ele será para sempre o doutor.
O inesquecível Alan Grant com o chapéu na mão e aquele olhar cético domando dinossauros em Jurassic Park. Mas, na vida real, o monstro que atacou Sam Neill não tinha presas nem garras gigantes, mas sim uma forma microscópica silenciosa e letal. Trata-se de um linfoma angioimunoblástico de células T, um dos tipos de câncer mais raros e agressivos que existem na medicina. A notícia veio a público em 2023, mas a batalha dele já havia começado muito antes disso. Durante uma turnê promocional, ele notou um inchaço no pescoço, nada alarmante no início, até que os exames o lançaram no abismo. O câncer não só estava lá, como se multiplicava. Sua vida, que até então era ordenada, transformou-se numa sucessão interminável de hospitais, agulhas, salas frias e muito medo. Os primeiros tratamentos falharam miseravelmente. Seu corpo não respondia. O câncer parecia avançar com crueldade, como se soubesse que sua presa era forte. No meio de todo esse desespero, Sam encontrou uma maneira de se agarrar à vida e escrever. Foi assim que nasceu sua autobiografia, Did I Ever Tell You This?, escrita durante as longas sessões de quimioterapia. Cada palavra escrita servia como um escudo. Cada página era uma forma de garantir que ele não desaparecesse. Os médicos decidiram, então, tentar algo radical, uma terapia experimental, com medicamentos para o resto da vida. Isso não o curaria, apenas o manteria estável. Sam Neill agora vive a sua vida sob uma vigilância constante e rigorosa, sendo submetido a injeções mensais que, infelizmente, poderiam falhar a qualquer momento. A sua existência está literalmente pendurada por um fio químico. E, no entanto, ele não chora, não se faz de vítima e recusa-se a dramatizar a situação. Ele diz com convicção que quer passar os seus últimos anos desfrutando ao máximo e não apenas lutando contra a doença. Ele sabe que a morte poderia estar logo ali ao virar da esquina, mas também sabe de algo que muitos ignoram, que o tempo não se mede em anos, mas sim em momentos vividos com verdadeiro sentido. O incansável Sam Neill não deixou de trabalhar nem por um segundo e nunca perdeu o seu sorriso. Mas cada vez que ele se apoia numa parede para descansar, ou cada vez que olha para o horizonte, nota-se no seu gesto uma espécie de urgência serena e profunda, como alguém que já viu o pior que a vida tem, e decidiu com toda a alma viver intensamente tudo o que lhe resta. Kathy Bates enfrentando o câncer e o linfedema. Ao longo de mais de 35 anos, Kathy Bates interpretou mulheres incrivelmente fortes, quebradas e inesquecíveis. Desde a perturbadora e assustadora Annie Wilkes no filme Misery, até papéis de juízas implacáveis, mães dedicadas e sobreviventes resilientes. O seu rosto é um verdadeiro sinônimo de caráter. Mas na vida real, o seu papel mais desafiante não foi escrito por nenhum roteirista de cinema. Foi, na verdade, o papel de uma mulher enfrentando a própria morte em múltiplos e dolorosos atos. No ano de 2003, um diagnóstico de câncer de ovário colocou a sua vida em pausa. Mas ela lutou bravamente e venceu. Porém, em 2012, quando ela finalmente pensava que o pesadelo tinha terminado, chegou outro golpe brutal, o câncer de mama. Desta vez não houve qualquer margem para meias medidas ou dúvidas. Os médicos recomendaram imediatamente uma dupla mastectomia. Sem hesitar nem por um momento, Kathy despiu-se dos seus seios e escolheu, acima de tudo, a vida. Mas a cirurgia não foi. O final foi apenas o começo de outro calvário. O linfedema crônico, um acúmulo de líquido nos braços que provoca inflamação constante, perda de mobilidade e dor permanente. A partir desse momento decisivo, Bates teve de passar a usar mangas de compressão, submeter-se a terapias semanais e mudar radicalmente o seu estilo de vida. Teve de aprender a comer sem sal, a evitar o calor excessivo e a renunciar a qualquer tipo de descontrole. Tudo isto apenas para tentar controlar uma doença difícil que infelizmente não tem cura. E como se o destino quisesse continuar a testá-la,
Em 2017, diagnosticaram-lhe diabetes tipo 2, a mesma doença que já tinha matado seu pai após ele ter uma perna amputada. Kathy, que já carregava o peso de cirurgias, dores constantes e um corpo que lhe exigia muito mais do que devolvia, olhou-se no espelho e declarou guerra total. Ela perdeu quase 40 quilos com uma dieta rigorosa e exercício e outros 20 quilos adicionais com a ajuda de medicamentos. O esforço foi verdadeiramente titânico, mas hoje, com 77 anos, ela diz sentir-se muito mais forte do que quando tinha apenas 30 anos. Embora o linfedema continue lá embora, o diabetes nunca durma, e embora o câncer possa voltar, ela sabe disso e, por isso, vive cada dia com a ferocidade de quem já morreu 2 vezes e voltou para terminar o roteiro. Para terminar o roteiro da sua vida. Sim, para terminar o roteiro até ao fim. Para terminar o roteiro. Ao longo de mais de 35 anos de carreira, Kathy Bates interpretou mulheres fortes emocionalmente quebradas e absolutamente inesquecíveis. Desde a inigualável e perturbadora Annie Wilkes em Misery até grandes juízas mães e sobreviventes. O seu rosto é sinônimo de força e caráter. Mas na vida real, o seu papel mais difícil não foi escrito por nenhum roteirista. Foi o papel de uma mulher real enfrentando a morte em múltiplos atos. Em 2003, um diagnóstico de câncer de ovário pausou a sua vida. Ela venceu-o, mas em 2012, quando pensava que o pesadelo tinha acabado, chegou outro golpe brutal. Câncer de mama. Desta vez não houve margem para hesitações ou meias palavras. Os médicos recomendaram uma dupla mastectomia. Sem duvidar, Kathy despiu-se dos seus seios e escolheu viver.